a melhor academia sobre a lógica do preço. Então, bora lá, rapaziada. Vamos procurar aqui as oportunidades, tá? Igual eu tava falando para vocês, eu já expliquei aqui, mas quem tiver dúvida aí, ou quando eu fizer alguma entrada, tá? Quem quiser abrir o microfone para estar perguntando por que eu fiz as entradas, ou se tiver alguma dúvida depois que eu fizer a explicação, tá? Porque aqui a gente faz a entrada e também explica. Eu não sei quem é novo aí, eu sei que tem entrado bastante gente para a comunidade, mas todas as entradas aqui eu faço as explicações delas, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente teve padrão de continuidade, cara, mas o preço segurou no domínio. Como eles. Opa, deixa eu até ver, senão a gente tem uma oportunidade de compra aqui, mesmo com a conexão. Ih, já foi o gráfico, cara. Porém, aqui a gente tinha um domínio comprador, ó. Quando a gente tem um domínio comprador, ela não terminou com o corpo acima do corpo do lote, tá? Se ela tivesse terminado acima do corpo do lote, eu sei que essa vela aqui, rapaziada, ela não fez o fechamento dela aqui, tá? Por quê? Porque ela tá no gap. Se ela tá no gap, ela tá aqui, ó, aonde a outra nasceu, tá? Se esse candle aqui tivesse feito a captura da liquidez do domínio e depois retornado e terminado com o corpo acima do lote, tem uma possibilidade de compra aqui bem forte pra gente, tá? Mas nesse caso aqui, como não tinha terminado com o corpo acima do domínio, infelizmente ele não dá a possibilidade da gente estar fazendo a entrada, tá? Deixa eu ver aqui. Mas a gente está tendo conexão com o lote, tá? Teve conexão com o lote. Na verdade, a leitura mais correta aqui seria a gente ter aguardado o preço chegar aqui em cima e ter pegado uma venda. Por quê? Ó, se eu jogar aqui lá na frente, eu tenho esse lote comprador. Aqui o preço fez o rompimento. Aqui na frente ele fez a conexão. Como ele fez uma conexão deixando o padrão de continuidade, que é pavio em cima, pavio embaixo, pavio em cima, pavio embaixo, fazendo conexão com o lote de venda, a gente teria uma possibilidade aqui de estar pegando uma venda no momento que o preço retorna no lote, tá? É como se fosse um falso rompimento, só que com uma confirmação aí dentro da lógica do preço, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem bastante coisa interessante também. O preço está fazendo conexão com o lote de venda. Ele está fazendo conexão com o lote de venda. Aqui a gente tem uma nova posição para ser trabalhada. Tem primeiro registro. Esse primeiro registro aqui, ele não vai ser apenas um primeiro registro caso essa vela termine dessa forma. Pronto, terminou dessa forma. Aqui a gente tem o limite do preço tipo 1, tá? Por quê? Rompimento do lote de compra, dando continuidade. Quando a gente tem um rompimento do lote de compra, a gente tem aqui uma vela de força, uma nova posição, e aqui a gente tem um limite do preço tipo 1, tá? Caso o preço retorne lá nesse primeiro registro, que também é um limite do preço, já vai ficar interessantíssimo para a gente estar trabalhando uma reversão aqui. Vamos aguardar para ver se o preço chega lá e rejeita aqui nesse nosso limite do preço, tá? Caso ele faça a rejeição lá em cima, vai ficar bem bacana para a gente entrar vendido aí. Vamos estar dentro de uma vela de força da venda, vai estar rejeitando no primeiro registro, que também é um limite do preço, vai ficar bem bacana. Ó, tá quase chegando. Se ele fizesse um toque e deixasse a rejeição, a gente já teria entrada, tá? Como ele ainda não fez o toque e não deixou a rejeição, pode ser que essa vela ainda suba lá, deixe uma rejeição e pode ser que ainda faça uma dupla posição, vai ficar mais interessante ainda, tá? Se aqui fosse uma taxa dividida, já daria para entrar, mas eu tô vendo que essa vela aqui, ela tem um pequeno gap, tá? Então, esse candle aqui tem pavio. Ah, Vitor, mas eu tô olhando aqui e não tem pavio. Tem pavio sim, cara. Se eu jogar o fechamento dele lá na frente, tá vendo como sobrou uma pontinha aqui? Então essa vela, ela não fez o fechamento aqui, rapaziada. O fechamento dela tá aqui em cima, tá? Então ela tem um pequeno paviozinho aqui, ó. Não é taxa dividida, então infelizmente não tem operação. Eu não pego por conta do preço rejeitando na nova posição dessa forma, tá? Nova posição, eu só trabalho ela desse jeito aqui, ó. Quando o preço ele faz o rompimento, retorna pro lote e aqui eu tenho uma nova posição. Se ele voltasse aqui para deixar uma rejeição, aí sim a gente trabalharia uma operação de venda, tá? Por enquanto não deu oportunidade aí pra gente, vamos trocar de gráfico aí, porque já não tá ficando tão bacana assim pra gente. Ó, aqui, infelizmente o preço aqui ele já não tá mais fazendo conexão com esse lote de venda, tá? Deixa eu ver se ele tinha conectado com esse.
Também não, porque o preço passou reto. Para fazer a conexão, ele tem que conectar aqui com o corpo desse candle, tá? Como essa vela aqui passou reto, ela não fez conexão com esse lote de venda. Eu não interpreto como uma conexão com o lote. Mas pode ser que a gente tenha o que aqui? O preço faça uma conexão com esse lote comprador. E caso ele faça uma conexão, deixa eu ver. Aqui eu tenho uma vela de força, essa daqui é uma nova posição. Tá? Daí sim vai ficar interessante pra gente. Por enquanto aqui também não tem nada. Opa, tô conectado com o lote de compra. Se deixar uma dupla aqui dentro da vela de força, rejeitando na taxa dividida também, aqui eu vou realizar uma compra, tá? Só esperar ele... Ah, pô. A vela já estourou lá em cima, rapaziada. Opa, se ela retornar mais um pouquinho lá embaixo, eu pego, tá? Vou pegar aqui de abertura. Opa, não saiu a taxa? Não saiu a taxa de novo? Agora saiu. Peguei aqui de abertura, já vou explicar para vocês aqui o motivo da entrada, tá? Só vamos aguardar aí o resultado da operação. E vamos aguardar aí. O preço ainda não deu alvo lá no nosso topo, tá? A gente tem alvo de preço lá em cima. Então essa velinha aqui, ela tende a reverter. Eu tô tendo rejeição na taxa dividida, eu tô conectado com o lote de compra, tá? Ela tende a terminar verdinha aí pra gente. Eu queria ter pego uma taxinha mais aqui embaixo, cara, mas não foi o caso. Será que vai ser um infarto? Infelizmente a gente tomou o primeiro loss aí, não tem problema nenhum, tá? Mas da mesma forma, eu vou estar explicando para vocês aqui o motivo da entrada, tá? Se eu jogar aqui esse lote lá na frente, eu identifico que aqui a gente teve um rompimento e aqui houve uma conexão. Como o preço ele fez o rompimento, conexão, tá? Eu tô tendo uma absorção aqui desse lote comprador, então eu tô tendo força compradora aqui na frente. Então, aqui a gente teve uma taxa dividida, ó, porque essa vela aqui ela tá no gap, então ela não tem pavio. Se eu jogar aqui lá na frente, eu tenho a rejeição na taxa dividida, logo em seguida eu tenho uma dupla posição que foi rejeitada na taxa dividida. E aqui também é uma vela de força da compra, tá? Então essa velinha aqui, ela tinha que dar uma reversãozinha aí pra gente, cara. Infelizmente não ocorreu. Mas vamos para uma próxima aí, sem problema nenhum. Ó, tô tendo conexão com o lote de venda aqui. Tem um comando bloqueando a liquidez de compra. Tenho aqui uma vela de força, essa daqui é uma nova posição. Caso o preço ele deixe uma rejeição aqui, ó, isso daqui é uma nova posição e uma taxa dividida, tá? Se ele for aqui em cima, ó, vai ficar muito melhor ainda pra gente, cara. Se ele chegar a fazer um toque aqui, ó, depois terminar assim, rapaziada, vai ficar muito forte pra gente estar trabalhando uma reversão do preço, tá? Mesmo que tenha um comando aqui embaixo bloqueando a liquidez de venda, a gente ainda vai ter a liquidez do próprio candle para estar sendo trabalhada, tá? Vamos lá, só tem que deixar uma rejeição pelo menos na nova posição, tá? Eu vou entrar aqui com 362 na próxima. Vamos aguardar aí para ver se o preço vai lá para fazer essa rejeição pra gente. Opa! Aqui eu tô tendo conexão com o lote, vai ter padrão de continuidade. Opa, perfeito. Agora o preço ele tem que voltar aqui embaixo, tá? Se ele não voltar aqui embaixo, eu não vou pegar, não. Até dá para trabalhar de abertura? Dá, mas daí eu teria que trabalhar a taxa dividida. Teria que... Ó, se ele voltar pelo menos nos 50% do candle, eu pego, cara. Voltou. Pronto. Peguei aqui. Na verdade, se ele for até lá embaixo, eu ainda pego mais uma taxinha, cara. Pronto. Tá aqui. Minha segunda operação. Caso eu tome loss nessa daqui, tá? Eu vou considerar um stop. Porém, tá uma operação muito forte aqui, cara. Por que a gente realiza essa operação? Aqui eu tenho esse lote. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar aí, rapaziada? Cara, tava bem forte aqui essa operação, tá? Eu tô tendo padrão de continuidade, conectando com a compra. Se ficar no 0 a 0, ó, ficou no 0 a 0, tá? Eu vou fazer mais uma. O ponto correto realmente de entrada é sempre aqui, ó, tá? Pô, quem é que tá mandando mensagem? Pode falar, Edmilson. O ponto correto de entrada é sempre aqui, ó, rapaziada.
A, a minha Pode tela não falar, está a Edmilson. abrir. Não consigo ver a televisão do gráfico. Mas alguém tá tendo esse problema aí, rapaziada? Certo, tá normal, Vitor. Tá. Normal aqui, mano. Talvez seja a tua internet, amigo. Não? Acho que mesmo a Talvez minha feche a... Talvez feche e retorna. certo. Vou fazer Fecha e isso. retorna que é capaz de voltar. 130, vai. Na verdade, cara, eu vou aceitar um stop com 1K, tá? Então eu vou entrar com 730 na próxima. Senão eu vou aceitar um stopzinho de 1K. Ai, cara, aqui a gente tinha uma baita de uma oportunidade de compra. Olha só, rapaziada. O que eu tenho aqui? Domínio total da compra, tá? Dupla posição. É padrão de reversão aqui, cara. Muito forte pra gente pegar uma reversão de preço aqui. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Pode? Eu vi que você falou sobre a vela de força ali. Uhum. Deixa eu te perguntar, quando tem uma conexão e depois uma rejeição na vela de força, isso Eu não indica trabalho. que... não trabalha? Não, Mas eu naquela- trabalho naquela- se tiver dupla posição na vela de força. Sim, entendi. O critério para vela de força vai ser com dupla posição daí, cara. Entendi. Rejeitando ela, você diz, né? Rejeitando ela, exatamente. Opa, calma aí. Entendi. Interessante isso aí. Nova posição. Cara, vai ser aqui mesmo, velho. Deixa eu ver, tô com liquidez de venda bloqueado. Vou esperar pra ver se ele captura a última liquidez pra gente entrar bem posicionado. Ele não vai capturar, eu vou pegar aqui mesmo, tá? Essa daqui tá muito forte, cara. Tô tendo conexão com o lote de compra, tá rejeitando no primeiro registro. Deixa eu ver se ela rejeitou mesmo, eu não tô errado, né? Não, rejeitou sim, tá? Rejeição no primeiro registro. Tô dentro de uma VF, conectado com a compra. Operação muito forte de compra aqui, tá? Queria ter pego melhor posicionado, cara. Será que pelo posicionamento a gente vai tomar loss? 4 segundinhos. Putz, aí é sacanagem, hein? Pagou. Ai, achei que a gente ia tomar um loss nessa daqui, hein? Pagou no fio, gurizada. Pagou no fio. Eu falei, cara, eu queria ter pego bem posicionado aqui embaixo, ó. Só que na hora que eu peguei minha entrada, eu tenho tomado uns delayzinhos aí que eu não tenho gostado muito, cara. Mas eu peguei mais ou menos aqui, ó. Quando eu cliquei, eu peguei aqui, cara. Daí ele jogou o preço aqui em cima. Acontece, mas é meio ruim, né? Vamos lá, vamos fazer uma mãozinha de soro aí. Pagou no fio. Inspirada. Ai. Essa daí foi pra dar risada mesmo, hein, gurizada? Porra. Foi no fio do cabelo mesmo, cara. É porque assim, ó, quando a gente tá no digital, a gente só tem duas opções. Não tem a opção de dar empate. Ou tu toma loss, ou tu pega um win. Não tem outra coisa. Opa, aqui a gente teve uma dupla posição. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não. Aqui é um primeiro registro, ó. Não. Não tá muito boa, não. Vamos para uma melhor. Vamos para alguma coisa melhor. Ó, aqui era um domínio duplo. Deixa eu ver. Não, mas era um domínio vendedor, tá? O pavio da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha. Eu jogo essa marcação lá na frente. Aqui na frente eu tenho uma dupla posição. Leitura muito boa pra gente estar trabalhando uma venda, tá? Aqui a gente teria vendido, teria pegado um win bonito aí, cara. Bonito não, né? Que a vela foi lá embaixo e depois retornou tudo isso daqui, cara. Vamos lá. Buscar mais uma oportunidade. Se eu pegar essa daqui com mãos de Soros, pra mim tá bom demais, tá, rapaziada? Com
com 1.390. Vai tá bom demais. Ah, eu acho que eu esqueci de explicar aquela entrada para vocês, né, cara? Cadê? Ué, fechei o gráfico? Não, tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu explicar essa entrada aqui para vocês. Eu acabei me esquecendo, cara. Aqui na frente, ó, aqui atrás, quer dizer, a gente tem um lote de compra. Jogo a marcação dele lá na frente. Aqui houve uma conexão. Como esse candle aqui, ele fez conexão com esse lote de compra, e depois eu tive uma rejeição aqui nesse primeiro registro, tá? Esse daqui foi o motivo da nossa entrada, mas deixa eu explicar bonitinho aqui para vocês. A gente tem aqui o lote de compra, o rompimento, a rejeição no primeiro registro, que também é uma nova posição, mais nova posição, tá? Salve, salve aí, galera. Aqui eu tenho uma vela de força. Fala, querido. Aqui eu tenho uma vela de força. E aqui eu tenho uma rejeição na NP mais... Eu vou colocar PR, tá? NP e PR, para não ficar gigante. Então vamos demarcar aqui. Ó, aqui a gente tem o nosso lote de compra, o rompimento, o primeiro registro, que também é uma nova posição, porque independente da coloração do candle, rapaziada, ele é uma nova posição, tá? Então aqui a gente tem esse primeiro registro, que é uma nova posição. A gente estava dentro de uma vela de força da compra, tá? E eu tive uma rejeição nesse candle aqui, que possibilitou a nossa entrada aqui de compra nessa vela, tá? Então vamos lá, deixa eu mandar aqui dentro do nosso grupo do Telegram. Opa! Tava abrindo o WhatsApp. Olha lá, já batemos 237, cara. Tá crescendo mesmo, hein? E aqui, ó, tinha uma dupla posição no domínio da compra, cara. Mas a gente tinha um problema aqui, né? Olha só. O comando bloqueando a liquidez de compra. É como se ele tivesse apagado essa liquidez aqui, tá? Esse candle. Então fica perigoso da gente estar trabalhando aqui a dupla. Mas ainda tinha dado a boa. Tinha feito a reversão aí pra gente. Vou entrar na próxima aí com 1.390. Cara, deixa eu ver se esse candle tem pavio. Não, não tem não. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. A gente teve conexão com o lote. Vou jogar esse lote lá na frente. Essa vela que fez conexão, ela não é um doji, tá? Ela não é um dojizinho. O fechamento dela foi aqui, ó. Então essa vela aqui, rapaziada, ela não tá assim. Ela tá assim, ó. Tá? Então a gente tá tendo conexão com o lote de compra aqui. Vamos ver se ele tiver uma rejeição numa nova posição ou algo do tipo. Deixa eu ver. E aqui já é a vela de força, essa daqui é a nova posição. Mas aqui, ó, também é uma vela de força, essa daqui é uma nova posição. Caso o preço rejeite aqui, ó, a gente vai ter uma operação de compra. Deixa eu ver se ele chegou lá. Ele tá rejeitando, aqui é um primeiro registro, tá? Rejeitando o primeiro registro, tá ótimo na verdade aqui, tá? Deixa eu ver se teve retirada de pavio. Teve retirada de pavio aqui, não fica tão bacana assim pra gente, tá? Não fica tão bacana assim, cara. Se ele tivesse rejeitado também aqui no limite do preço tipo 2, ficava melhor. Mas aqui, como a gente teve retirada de pavio, é como se esses dois candles aqui, eles estivessem dessa forma aqui, ó. Opa! Primeiro de tudo, né, que esse candle ele não tá aqui, ele tá aqui. Mas eu só quero interpretar para vocês como que o candle tá por conta da retirada de pavio, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um final de taxa e um comando. O comando vai bloquear a liquidez de compra. Então, não é que não dá para comprar, mas é que fica extremamente perigoso, cara. Como fica extremamente perigoso, a gente evita esse tipo de operação aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse pegado de abertura aqui, tinha tomado um loss, cara. Agora a gente teve dupla posição rejeitando no primeiro registro e conectado com a compra, que ficou mais bacana, cara, independente do comando.
Ah, mas eu não gosto muito de pegar com um comando assim, fechando o preço não, rapaziada. Fica muito perigoso, ainda mais que eu tô com uma entrada um pouco maior aqui. Aí já não fica tão bacana assim pra gente estar trabalhando com o comando ali, né? Mas depois, ó, deixa eu ver aqui. Essa vela aqui, ela não é vermelha, tá? Ela é uma vela verde. Ela tá no gap. Ela não finalizou aqui onde que ela finalizou. Ela finalizou aqui em cima. Então essa vela, na verdade, ela é dessa coloração aqui, ó, cara. Ela tá assim, ó. Opa. Ela tá assim, ó. Ela é um candle que tá dessa forma aqui. Que a gente tem uma taxa dividida, porém o preço não rejeitou lá. Tá tendo conexão com a venda? Tá. Porém não tá tendo rejeição em nenhuma das defesas da lógica pra gente poder estar trabalhando. Se tivesse algum tipo de rejeição numa defesa da lógica aí, a gente poderia estar trabalhando ali tranquilamente, cara. Ela de força, nova posição. E aqui a gente teria uma entrada de compra top, velho. Que pena que a gente perdeu essa entrada aqui. Se eu for jogar lá na frente aqui essa taxa dividida, tá? Essa vela aqui fez uma rejeição na taxa dividida, porém aqui não é apenas uma taxa dividida. É uma taxa dividida e também é uma nova posição. E se eu for identificar aqui, eu acredito que a última conexão foi com o lote de compra, tá? É, foi com o lote de compra. Essa daqui foi a última conexão do preço. Então dava assim pra gente estar trabalhando uma compra nesse candle aqui, ó. Teria sido bem forte, cara. Ó, uma pena que a gente perdeu aí a oportunidade. Mas vamos lá. Opa. Tenho nada. Que a gente está conectado com a venda. Se tivesse dado padrãozinho de continuidade, tinha alvo para ser buscado aqui. Deixa eu ver aqui. Que a gente está tendo conexão com a compra. Tenho aqui um primeiro registro a ser rejeitado. Se ela termina aqui abaixo, a gente também ia estar dentro de uma vela de força da compra. Olha, ia ficar bem interessante. Podia ter deixado também uma pressão de alta aqui, né? Se tivesse deixado pressão de alta, tinha ficado perfeito, cara. Ela não vai lá rejeitar ainda, ó. Não fez rejeição, não tem operação. Gráfico assim é bem ruim da gente trabalhar utilizando a lógica, tá, rapaziada? Ele tá em tendência. A gente precisa sempre de movimentações assim, ó, cara. Pra gente estar trabalhando. Fica muito melhor. Aqui teve conexão, tô dentro da VF, cara. Aqui a gente teria uma oportunidade de venda, independente da conexão, tá? Por conta do preço fechado, estando dentro de uma vela de força da venda, que também tem um comando aqui bloqueando a liquidez, tá? Dava para ter entrado de abertura aqui, mas eu sempre prefiro aguardar quando eu tenho a taxa única fechando muito próximo do comando, eu prefiro aguardar um toque, tá? Opa! Teve conexão com o lote de compra, pressão compradora, vela de força, nova posição. Se rejeitou na nova posição. Com pressão compradora, não deixou nova baixa. Essa daqui eu pego de abertura, cara. Vou pegar com os outros 660 aqui, tá? Pronto. Entrada muito boa aqui, muito forte, tá? Capturou a última liquidez aqui, cara. Minha vontade era até de entrar com mais aí, mas eu vou deixar quieto, tá? Devia ter aguardado essa correçãozinha aí pra pegar bem posicionado, mas essa entrada aqui tá muito forte, tá, rapaziada? Já explico para vocês aí o motivo. Vamos aguardar o resultado da operação. Vai pagar a taxa de baixo, não vai pagar de cima, só que faltava, né? Pressão de compra e tudo, cara. Rejeitando na nova posição, conectado com a compra. Tinha que dar uma reversão aí pra gente, velho. Eu peguei mal posicionado, né? Primeira taxa ainda, tá louco. Ih, peguei muito mal posicionado, rapaziada. Devia ter pegado lá embaixo. Na captura da última liquidez aqui, ó. Seria o melhor ponto de entrada, cara. Daqui eu trabalhei errado mesmo, tá? Eu deveria ter deixado para pegar essa taxa aqui
essa operação aqui na captura da última liquidez. Eu que trabalhei errado mesmo, tá? Mas vamos lá, essa operação aqui tava muito, mas muito forte, rapaziada. Eu vou explicar para vocês todos os critérios que eu analisei aqui antes de pegar essa oportunidade, tá? Eu tenho aqui, ó, o lote de compra. O lote tava muito, muito forte. O lote de compra, o rompimento. Então, a nossa próxima vela é uma NP, é uma nova posição. Aqui dava para ter entrado de novo comprado, tá? Ficaria mais forte ainda. Dupla posição, rejeitando na nova posição. Devia ter entrado por 1.000 aqui, mas... Como eu falei para vocês, se eu tomasse o stop de 1.000, eu ia parar, então a gente vai parar, mano. E daí eu deixo para trabalhar esses outros 1.000 aí de noite com vocês. Faço 2 entradinhas de 500 ali e a gente panca o mercado, não tem problema não. Lote de compra, o rompimento. A nova posição, vou deixar essa nova posição mais aqui em cima. A nova posição. A gente está dentro de uma VF, porque ela rompe esse lote de compra, tá? Estou dentro de uma vela de força. Tenho aqui pressão compradora, porque o pavio da vela vermelha é maior do que o pavio da vela verde. Então a gente tem pressão de compra aqui nesse movimento, tá? E eu tive a rejeição aqui na nova posição. Deixa eu ver se eu tenho mais algum critério. Também tinha outras coisas aqui. Tinha primeiro registro sendo rejeitado, tá? Então essa vela aqui estava muito forte. Eu vou colocar aqui também, ó, primeiro registro. Eu acabei pegando mal posicionado aí. Foi viagem minha, cara. Devia ter pegado lá embaixo na captura da última liquidez. Primeiro registro. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso lote comprador. O preço realiza o rompimento nesse candle, tá? Essa daqui é a nossa nova posição. Aqui eu tenho esse primeiro registro que foi rejeitado, tá? Eu estava dentro de uma vela de força da compra e tendo pressão compradora pelo pavio da vela vermelha sendo superior ao pavio da vela verde, tá? Infelizmente foi loss nessa entrada por taxa, tá? Por taxa. Vamos ver como é que tinha? Olha só, tá vendo que eu falei que era mais forte ainda quando fez a dupla posição e ele tinha que dar essa reversão aqui no preço? Só que eu achei que essa reversão já viria nesse candle por conta da pressão de compra, tá? E ele não havia deixado uma nova baixa em relação a essa última vela. Como ele não deixou uma nova baixa, eu acreditei muito aqui que essa velinha ela já tivesse feito essa reversão aqui, ó. Mas ela fez depois de fazer uma dupla posição lá na nova posição, conectado com a compra, dentro de uma vela de força, tá? Muito critério mesmo pra gente estar pegando essa reversão aqui do preço. Infelizmente, tomei esse stopzinho aí, rapaziada. Mas conhecimento é conhecimento, né? E a gente vai acumulando aí à medida que as lives vão passando, cara. Infelizmente, tomei um stopzinho. Pode falar, David. Clécio, Oh, pode falar, Clésio. tudo bem? Não, eu ia tirar uma dúvida aqui em relação a rompimento e nova posição. Essa nova posição pode ser da cor contrária, né? Pode, sem problema nenhum. Só que ali, igual eu tinha explicado para vocês, que eu falei que a vela também era uma nova posição, a gente não utiliza aquela nova posição para reversão. Eu peguei mais por conta do primeiro registro do que qualquer outra coisa, tá? Mas, olha só, sempre que for de outra coloração, Clésio, tipo assim, ó, aqui a gente tem o... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui a gente tem um rompimento desse lote de compra, então essa daqui é a vela de força, essa daqui é a nova posição. A nova posição, a marcação dela é sempre na abertura e pavio da abertura, tá? Então, sempre na abertura do candle e na parte de baixo aqui, no caso de uma vela verde, né? Se fosse uma vela vermelha, a gente teria a abertura e o pavio da abertura na parte superior do candle. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Aí, na tipo parte assim, ó. superior, se for da mesma cor. Inferior, se for cor contrária. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tipo, sempre que a gente for trabalhar uma nova posição dessa daqui, a gente não vai conseguir trabalhar a nova posição caso o preço faça conexão. A gente vai ter que procurar outro tipo de defesa da lógica para estar utilizando para pegar a nossa operação. Por quê? Porque essa nova posição a gente só utiliza ela pela parte de baixo. Mas agora, quando for uma nova posição da mesma coloração
do candle do rompimento, que no caso aqui é vermelho, teria que ser outra velinha vermelha. Aí sim, essa é a nova posição, a gente pode utilizar quando o preço fizer uma conexão. Porque senão, existe outras movimentações onde a gente consegue utilizar essa nova posição aqui. Só que daí vai ser quando tipo, ocorrer dessa forma aqui, ó. O preço vai lá, ele faz um rompimento, aí ele conecta aqui, ó, essa vela aqui, vamos supor, ela fez uma conexão com a venda. Como ela fez uma conexão com a venda, aí sim a gente poderia estar trabalhando essa nova posição aqui. Tá? Entendi. Quando ela faz uma nova conexão, né? Quando ele vai fazer uma nova conexão, porque a gente só vai conseguir trabalhar essa nova posição aqui quando tiver conexão com a venda. Se tiver conectado com a compra, a gente não vai conseguir utilizar essa nova posição. A gente vai conseguir utilizar como primeiro registro ou outro tipo de operacional aí quando tiver conexão, tá? A gente também tem que ficar observando os lotes menores também, quando tem um lote menor um do lado do outro, a gente pode também observar para fazer a operação neles. Dá sim, cara. Dá sim. Tudo depende do contexto do gráfico, né? Minha dúvida é exatamente isso aí, porque às vezes tem muito lote um em cima do outro, igual tá aí no finalzinho, aí tu não sabe qual trabalha, se trabalha a compra, se trabalha a venda. Sim, tem que... Cara, ó, eu falo pro pessoal aí, o principal é aguardar a conexão, cara. Igual aqui, ó. Aqui, muito provavelmente, essa vela vai estar fazendo uma conexão. Aqui eu tenho o quê? A vela de força, nova posição. Jogo lá na frente. Aí aqui a gente também tem um primeiro registro. Mais uma confluência. Aí se essa daqui fizer um rompimento e a próxima der continuidade, vai ter mais uma confluência ainda. Porque aqui vai estar fazendo provavelmente um limite do preço tipo 1 ou alguma coisa assim. Aí o preço voltou aqui, fez a rejeição. A gente tem operações muito fortes para estar trabalhando, tá? Essa próxima aqui teria que dar continuidade, ó. Mas, independente se ela der continuidade ou não, aqui é uma nova posição, cara. E se o preço voltar para rejeitar nessa nova posição, a gente tem uma abertura de uma venda aqui. A melhor academia sobre a lógica do preço.